Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui. Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, antigo, mas que parece que foi escrito ontem. A Arte da Guerra, do Sanji, Exatamente. Um clássico, né? que atravessa gerações. É. E a nossa base aqui é uma edição em PDF bem legal, que tem prefácio, tem notas, comentários que ajudam a entender melhor. E a nossa missão hoje, então, é tentar destilar o que tem de principal nesse pensamento do Sanji. A essência da estratégia dele, né? Isso, e como é que essas ideias pensadas lá para a guerra do século IV antes de Cristo ainda fazem sentido hoje, talvez, sei lá, no nosso dia a dia. O que será que ele tem para nos dizer? Olha, é uma ótima pergunta. E talvez a ideia mais forte dele seja justamente essa. A vitória de verdade vem antes da batalha. Tipo, subjugar o inimigo sem precisar lutar. Isso para ele era o suprassumo da habilidade. Nossa, que interessante. Mas antes da gente entrar nos conceitos, quem foi essa figura, o Sun Tzu? O texto diz que ele foi um general chinês, né, do estado de Wu. Isso, lá pelo século IV a.C. Famoso pelas vitórias, mas principalmente pela forma como ele pensava a guerra. Não era só força bruta, era cálculo, era filosofia também. E ele juntou tudo nesse livro A Arte da Guerra, que influenciou, assim, um monte de gente, né? De Napoleão a Mao Tse-tung e até, sei lá, o mundo dos negócios hoje. Exatamente. A ideia é usar a cabeça, a inteligência para superar a força. E tem uma história no prefácio que, olha, é de cair o queixo. Para mostrar como ele era, o rei Rolu de Wu, meio cético, pediu uma demonstração. Só que com as 180 concubinas dele. É uma situação bem inusitada, né? Mas ele aceitou. Sun Tzu topou. Dividiu as mulheres, botou as favoritas do rei para liderar, deu ordens simples. Marchar para frente, para a esquerda, direita, explicou tudo direitinho. E aí? Na primeira ordem, só risada. Ninguém obedeceu. Aí o Sun Tzu calmamente falou: bom, se a ordem não foi clara, a culpa é minha, do general. E explicou tudo de novo. Ok, segunda chance. Segunda tentativa. Mais risada. Aí o tom mudou. Sun Tzu disse: olha, as ordens foram claras. Se não foram cumpridas, a culpa é de quem comanda. E aí ele mandou decapitar as duas concubinas favoritas do rei, as líderes. O quê? Não acredito. Pois é. O rei ficou desesperado e mandou cancelar a ordem. Mas o Sun Tzu bateu o pé. Disse: olha, me nomearam general. Aqui no campo eu que mando. A ordem tá dada. E executou as mulheres. Meu Deus, que coisa. E o resultado? Disciplina instantânea. Na hora, novas líderes foram nomeadas e na ordem seguinte todo mundo marchou perfeito, em silêncio total. Aí ele virou para o rei e disse: pronto, a tropa tá pronta para qualquer coisa, até para andar no fogo e na água. Que loucura, que demonstração de autoridade, né? E da importância da disciplina que ele tanto fala. Exato. O rei, chocado, claro, mas reconheceu a capacidade dele e o nomeou general. E as vitórias vieram, validando os métodos. Isso nos leva aos pilares da estratégia dele. Sim, o que ele considerava fundamental. No capítulo 1, ele já começa direto ao ponto, né? Guerra é coisa séria. Seríssima. Assunto de vida ou morte para o Estado tem que ser estudado a fundo. Nada de levar na brincadeira. E ele define 5 fatores que, assim, são cruciais para analisar antes de qualquer conflito. 5 fatores, quais são eles? Vamos lá. Primeiro, a influência moral, que é tipo a sintonia entre o povo e os líderes. Se o povo confia e segue, mesmo no perigo. Entendi. Harmonia? Isso. Depois, o tempo. Clima, estação do ano, como isso afeta as operações. Terceiro, o terreno. Distância, se é fácil ou difícil de atravessar, se é aberto, fechado. A geografia da coisa. Exato. Quarto, o comando. As qualidades do general. Sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e severidade. Como a gente viu na história das concubinas. Faz sentido. E o último? A disciplina, que é a organização do exército, hierarquia clara, logística, quem faz o quê. Tudo funcionando direitinho. Então, é uma análise bem completa, né? Não é só contar soldados. De jeito nenhum. É quase
uma análise de sistemas, né? Ele dizia que, avaliando qual lado era melhor em cada um desses pontos, dava para prever quem ia ganhar, quem tem o líder mais capaz, quem se adapta melhor ao tempo e ao terreno, onde a disciplina é mais forte. E aí entra uma das frases mais famosas dele. Toda guerra se baseia no logro, enganação, dissimulação. Como funciona isso? A ideia é manipular o que o inimigo pensa, o que ele vê, é parecer fraco quando você está forte, fingir que está parado quando vai atacar, fazer ele pensar que você está longe quando está bem perto. Usar iscas, né? Isso, oferecer uma isca para ele morder, simular desordem para ele achar que pode atacar fácil, e aí, pá, você golpeia. A fonte até cita exemplos, como o Liu Mu, que fingiu uma retirada para os Xiongnu. E aí atacou de surpresa. Exato. Ou o Moutun, que deu presentes valiosos, pareceu submisso, para depois atacar o vizinho que baixou a guarda. Criar uma realidade paralela para o adversário, então. Perfeito. É isso. Se o inimigo está tranquilo, se prepare. Se ele é forte num ponto, evite aquele ponto. Deixe o general inimigo irritado, para ele errar. Finja ser inferior, para ele ficar arrogante. Mantenha ele ocupado, pressionado. Se ele está unido, tente dividir. É atacar onde ele não está preparado, né? Quando ele não espera. Justamente. E Sun Tzu diz que essas são as chaves da vitória. Mas não é uma receita de bolo, né? Precisa adaptar ao tempo todo, conforme a situação. E isso leva a gente direto para o capítulo 3, para aquela ideia principal que você falou no começo. Sim. A joia da coroa do pensamento dele. Vencer 100 vezes em 100 batalhas não é o auge da habilidade. Subjugar o inimigo sem precisar lutar, isso sim é o auge. É uma meta bem alta. Como é que se faz isso na prática? Ele propõe uma hierarquia de ações, digamos assim. A melhor coisa a fazer é atacar a estratégia do inimigo, os planos dele, impedir que eles aconteçam. Frustrar os planos antes de começarem. Isso. A segunda melhor opção é quebrar as alianças dele, deixar ele isolado. Só depois, em terceiro lugar, vem atacar o exército inimigo no campo de batalha. E a pior de todas. Atacar cidades fortificadas. Ele fala que isso é um desastre, custa caro, demora muito, muita gente morre. Só se não tiver jeito mesmo. Aquela imagem do general impaciente que manda os soldados subirem a muralha como se fossem formigas e um terço morre. É bem impactante. Muito. Um general bom mesmo, segundo ele, conquista o objetivo com o mínimo de estrago. Derruba o inimigo sem precisar de campanhas longas, toma a cidade sem aquele ataque frontal sangrento. A fonte menciona o Tsan Kung, lembra? Que levantou o cerco. Sim. Para deixar os rebeldes fugirem e se espalharem, para depois pegar mais fácil. Uma tática indireta. Exatamente. E aí vem outra frase clássica. Conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas, você nunca correrá perigo. Fundamental, conhecer suas próprias forças e fraquezas e conhecer as do adversário. Se você só se conhece, mas não conhece o inimigo, a chance é meio a meio. Agora, se não conhece nenhum nem outro, aí o perigo é certo. Faz todo sentido. E ele ainda lista 5 coisas que ajudam a prever a vitória. Saber quando lutar e quando não lutar, saber usar exército grande ou pequeno, ter as tropas unidas no objetivo, ser cuidadoso e preparado para surpresas e ter generais bons que podem agir sem o rei ficar se metendo o tempo todo. Aquela questão na interferência do soberano, né? Exatamente. A autonomia do comando em campo é crucial para ele. É impressionante como tudo isso parece ir muito além da guerra antiga, né? A nossa fonte mesmo, lá no prefácio, nas considerações finais, fala disso. Que a gente vive em conflito o tempo todo, mesmo sem armas. Sim. O texto usa termos como guerras de ideias, conflitos econômicos, políticos, sociais. Tem até uma frase forte. Para estar em guerra, basta ter nascido. Meio pesado, né? Mas faz pensar. E os inimigos de hoje, muitas vezes são coisas internas, né? Sei lá, um bloqueio financeiro, uma dificuldade na carreira. Exato. E aí a ideia de que você é o seu próprio general faz muito sentido. Planejar, conhecer seus pontos fortes e fracos, o autoconhecimento, entender o contexto, o terreno e buscar seus objetivos.
a vitória, de forma inteligente. E como é que a gente aplicaria Sun Tzu nisso? Usando a estratégia pensar antes de agir, adaptar o plano, não gastar energia à toa. As considerações finais do texto até citam exemplos de empresas tipo Microsoft, Pão de Açúcar, sugerindo que o sucesso deles poderia ter a ver com princípios parecidos. Achar um nicho, ser rápido, ter boa logística. Interessante. A fonte também fala de um uso mais sombrio, digamos assim. Cita grupos criminosos, como o Comando Vermelho, que teriam aprendido táticas de guerrilha com presos políticos na época da ditadura. O texto menciona isso, mas de forma bem neutra, sabe? Como um exemplo de que a estratégia em si é uma ferramenta. Quem usa e para quê, aí é outra história. Entendi. É só para ilustrar que as táticas podem ser aplicadas em contextos bem diferentes. Isso, e o texto até sugere ali que a força desses grupos talvez venha da desigualdade social, que seria o terreno favorável. Se mudasse o terreno, talvez a coisa enfraquecesse. É uma análise interessante que a fonte traz. E também critica a guerra do Iraque, né? Como um exemplo de como não seguir Sun Tzu. Sim, provavelmente a de 2003. A crítica é que focaram demais na força bruta, no poderio, em vez de tentar evitar o conflito ou buscar uma vitória mais limpa, estratégica. O resultado foi caos, destruição, não uma vitória clara nos termos de Sun Tzu. E compara com a Guerra Fria. Que teria sido vencida mais na linha de Sun Tzu, frustrando planos, espionagem, acordos, sem um confronto militar direto massivo entre as superpotências. Além desses pontos principais, tem mais coisa importante na obra, né? A fonte fala muito da rapidez, do inesperado. Sim, atacar onde e quando não se espera é um refrão constante. E tem um conceito bem legal, que é o uso de forças normais, que ele chama de Shen, e forças extraordinárias, a Shi. Como assim? As forças normais são aquelas que enfrentam o inimigo de frente, de forma mais previsível. As extraordinárias são as que você usa para flanquear, para surpreender, para dar o golpe de misericórdia, sabe? De um jeito que o inimigo não espera. Ah, tipo uma distração e um ataque surpresa? Tipo isso. A genialidade para Sun Tzu está em saber combinar e alternar essas duas forças o tempo todo, de forma fluida, imprevisível, para manter o inimigo sempre confuso, desequilibrado. Como a água, que se adapta ao terreno, né? Ele usa muito essa metáfora. Exatamente. O exército ideal é como a água. Evita os pontos altos, fortes, e corre para os baixos, os fracos. Adaptação constante é a chave. E uma coisa que me surpreendeu muito foi ele dedicar um capítulo inteiro para espiões, agentes secretos, num texto tão antigo. É o último capítulo, o 13. E é impressionante mesmo. Ele descreve 5 tipos de espiões. Os nativos, gente do povo inimigo, os internos, oficiais inimigos que você compra, os duplos, espiões inimigos que você vira para o seu lado, Caramba! os dispensáveis, que você usa para passar informação falsa, mesmo que sejam pegos, e os ativos, os seus que vão e voltam com a informação. Que detalhamento! E ele é muito claro. O conhecimento prévio da situação inimiga, a tal da previsão, não vem de magia nem de adivinhação, vem só da informação que esses agentes humanos trazem. É algo super secreto e vital, que exige um general muito, muito sábio e sutil para lidar. A fonte até dá exemplos históricos, como Ishi e Liuya, espiões que ajudaram a derrubar e fundar dinastias. Uau! E no final desse capítulo, a fonte conta a história do Sun Pin, que seria descendente do Sun Tzu. É quase um filme. Essa história é fantástica. Mostra tudo na prática. O Sun Pin, que foi traído e teve os pés cortados por um ex-colega, o Pang Chuan, que virou general inimigo. Terrível. E aí o Sun Pin foge, vai para outro estado, Xi, e vira conselheiro lá. Isso. E a primeira jogada de mestre dele nem foi na guerra. Foi numa aposta de corrida de cavalos. É mesmo? Como foi isso? Ele disse para o comandante Tian Ti: pega teu pior cavalo e põe contra o melhor deles. Pega teu melhor cavalo e põe contra o segundo melhor deles. E pega teu segundo melhor cavalo contra o pior deles. E aí? Perdeu a primeira corrida, claro, mas ganhou as outras duas. Vitória por 2-1. Pura estratégia de pareamento, de usar os recursos do jeito certo. Genial. E na guerra? Na guerra foi ainda melhor. Na batalha de Guilin, um aliado de Ti estava sendo atacado pelo Pang Chuan. Em vez de mandar reforços direto para lá, O que o Sun Pin sugeriu. atacar a capital do Pang Chuan, Taliang, a capital de Wei.
Isso obrigou Pang Xuan a largar o ataque ao aliado para ir defender a própria casa. E aí, no caminho de volta, ele foi derrotado. É um exemplo clássico de atacar a estratégia, o ponto fraco, né? Sensacional. E depois teve a Batalha de Maling, com as fogueiras. Essa é a obra-prima da manipulação. O exército de Qi estava avançando contra Wei de novo. Aí o San Ping mandou acender 100 mil fogueiras na primeira noite. Na segunda, 50 mil. Na terceira, 30 mil. Pra quê? Para fazer o Pang Xuan pensar que os soldados de Qi estavam desertando aos montes, que o exército estava se desfazendo. E o Pang Xuan caiu nessa. Caiu, ficou arrogante, achou que era a chance dele, saiu perseguindo Sun Ping com as tropas mais rápidas, sem o resto do exército, apressado. E o Sun Ping sabia que ele faria isso. E preparou uma armadilha. Exatamente. Calculou onde o Pang Xuan chegaria ao anoitecer, num desfiladeiro chamado Maling. Raspou a casca de uma árvore e escreveu: Pang Xuan morreu debaixo desta árvore. E escondeu 10 mil arqueiros por perto, com a ordem: quando virem fogo, atirem todos juntos. Meu Deus. O Pang Xuan chegou lá à noite, viu a árvore com a escrita, achou estranho, acendeu uma tocha para ler melhor. Não. E aí, chuva de flechas. O exército dele entrou em pânico total. O Pang Xuan viu que tinha caído numa armadilha genial, que não tinha escapatória e se matou ali mesmo. Uma aula de como usar psicologia, terreno, engano, tudo junto. Que história! Nossa, depois de explorar tudo isso, fica muito claro que a arte da guerra é muito mais do que um manual militar, né? É sobre pensar, sobre estratégia num sentido amplo. Com certeza. A genialidade do Sun Tzu está nesse olhar. Estratégico, psicológico, adaptativo. A ênfase em se conhecer, conhecer o outro, o ambiente e buscar a vitória que cause menos estrago possível. São lições que nos ecoam muito forte até hoje. E talvez a reflexão final que a gente pode tirar daqui não seja exatamente sobre como guerrear melhor, né? No sentido literal. Acho que não. Talvez seja mais sobre como a gente pode usar essa inteligência estratégica, a prudência, o preparo, a flexibilidade, entender as motivações, as nossas e as dos outros, para lidar com a complexidade e os conflitos que são inevitáveis na vida, né? Sim. A pergunta que fica, talvez, é como a gente pode pegar esses princípios, não para dominar ou para destruir, mas para construir resultados mais sábios, mais sustentáveis nos nossos próprios campos de batalha do dia a dia.